Bom dia a todos. Mais uma vez vão ter a paciência para maturar, falar português e escrever português. Espero não ter feito nenhum erro. Ontem vi que tinha feito um ou dois, mas vou corrigir antes de serem disponibilizadas as apresentações. Mas eu também queria só aqui dar 3 pequenas notas. Gentilmente, algumas pessoas trataram-me por professora. Não sou professora. Não, é muito gentil, muito obrigada, mas não sou e não gosto de me enfeitar com penas de pavão, que não tenho. Não sou professora e, portanto, não tenho direito a esse tratamento, que de certeza que foi por gentileza que o fizeram. A segunda nota é que eu ouvi aqui, assim, algumas pessoas fazerem... tecerem aqui algumas considerações, como, por exemplo, dizendo que os produtos com indicação geográfica têm uma qualidade melhor, superior. Não é verdade. Não é verdade. Não têm que ter, nem ninguém sabe o que é isso. Posso brincar consigo, já sei. As bananas de Corupá não são nem melhores, nem piores do que as bananas da Madeira, seguramente. O que é que elas são, seguramente? Diferentes. E a diferença é, de facto, aquilo que importa assinalar quando estamos a falar de uma indicação geográfica. A banana da Madeira não tem que provar que é melhor que a de Corupá ou de outro lado qualquer, ou o contrário. Não é melhor, é diferente. É mais doce ou é menos doce, é maior, é mais pequena, é mais amarela, é menos amarela, tem mais conteúdo em cálcio ou em magnésio ou noutra coisa qualquer, mas não tem que ser melhor, até porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para outra pessoa. Uma pessoa pode dizer, mas olha, eu gosto mais destas. Ok, está certo. Outra questão ainda, e isso fiquei um bocadinho mal disposta, quando ao fim deste tempo todo de diálogos setoriais, ainda ouvi aqui uma confusãozinha de falar-se em certificações quando se fala em IGs e DOs. Não são sistemas de certificação. Não confundam com essas certificações dos supermercados, essas Global Gap, esses Fair Trades e essas coisas. Isso sim são certificações. Agora, denominações de origem, indicações geográficas, são propriedade intelectual, que permeiam patrimónios, culturas, saberes, tradições. Não é a mesma coisa. Não falem, não baixem as indicações geográficas ao nível das certificações que estão para aí e que só servem para que os agricultores e outros produtores paguem fortunas para aceder a mercados, porque já devem ter reparado com certeza que sempre que alguém consegue cumprir as regras do Global Gap número 1, eles inventam o Global Gap número 2. Com mais uma coisinha. E logo a seguir hão de inventar o número 3. E os agricultores estão sempre a pagar para essas certificações que não valem nada, exceto que se não as tiverem não conseguem vender em alguns mercados. É verdade que sim. Mas a IGs e DOs são propriedade intelectual. Façam-me lá esse favor de não falar em certificações quando se fala em propriedade intelectual e em patrimónios e saberes. Posto isto, eu ainda há bocado atrevi-me a interromper quando estava a falar o representante do café da Serra da Mantiqueira. Bom, ele disse que sabia que o nome estava a ser usado na Europa, mas que não podia fazer nada porque não estava ainda protegido na Europa. Mas eu peço-lhe o favor de ele apresentar queixa junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, não sei como é que se chama, o Itamaraty, não sei exatamente o nome correto, para que depois apresente também queixa junto da Comissão Europeia. Porque quanto mais não seja, o consumidor europeu está a ser enganado. Porque está a pensar que está a comprar um legítimo café da Serra da Mantiqueira, neste caso, e não é, segundo aquilo que ele diz, não era. Portanto, fará um favor ao consumidor europeu se apresentar essa queixa. É das coisas que mais falta faz hoje em dia, que as pessoas façam queixa destas coisas. É graças a isso que o mercado está cheio de falsificações, que as pessoas compram e são enganadas. Portanto,
por favor, façam queixa, usem de um direito que temos todos, que é o direito à indignação e a de não comprar produtos falsificados, sobretudo quando sabemos que o são. Posto isto, vamos falar de uma coisa da qual eu não sou perita, sei muito pouco das questões ligadas ao acompanhamento dos produtos com indicação geográfica no mercado. Não é uma matéria a que eu me dedico, mas vou-vos apresentar alguns trabalhos que eu penso que têm bastante interesse nesse sentido. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que não é uma questão de obrigação legal. Não há legislação nenhuma da Europa que obrigue a que se faça o acompanhamento das IGs no mercado. Portanto, não é nenhuma obrigação legal, ninguém tem que o fazer. Agora, é de bom senso, como hoje de manhã já se percebeu muitas das razões, é de muito bom senso e de boa prática que se faça tal acompanhamento. Por duas razões. Uma, por causa do desempenho económico, que é importante saber-se como é que as coisas vão. E outra é também por causa da existência de fraudes. E o acompanhamento económico, como verão num estudo que vou apresentar um bocadinho mais tarde, vão ver que foi o acompanhamento de uma determinada indicação geográfica no mercado, quando perceberam que as vendas começavam a baixar num dado país, perceberam que ou o consumidor tinha deixado de gostar do produto, ou havia um concorrente, se calhar não legal, e era isso. E, portanto, têm trabalhado para acabar com essa concorrência desleal. Em 2012, e o Miguel apresentou ainda há bocado este estudo, que eu também ia apresentar, no sentido de dar alguns dados, mas é um estudo que já data de 2012, mas de qualquer maneira tem aqui uns números importantes e eu não resisto a mostrar-vos, porque são outros números, não aqueles que o Miguel mostrou, eu mostro numa outra perspectiva. Importa-se de carregar no link, importa-se de carregar neste link, se faz favor, para ir para o estudo. Eu julgo que este estudo já não está online junto da Comissão Europeia, portanto eu vou mandá-lo também para a ULDA e depois podem consultá-lo, porque eu julgo que ele já não está disponível no site da União Europeia. Este estudo foi muito interessante e muito importante, foi seriamente feito. A data foi publicada em 2012, mas os dados são relativos a 2010, portanto já têm quase 10 anos, mas mostram bem já na altura, Miguel também o sublinhou, mas eu não deixo de o sublinhar também. Não, agora agradecia que parasse com o estudo e passasse ao... Isso, se faz favor, muito obrigada. Porque dá uma bela perspectiva do que era a situação na altura e, sobretudo, dos valores crescentes. Ou seja, o valor mundial das vendas de produtos com indicação geográfica em 2010, aliás, foram 54,3 bilhões de euros, que é uma quantia verdadeiramente astronómica, mas para mim também muito interessante saber é que foram mais 12% do que em 2005, ou seja, em 5 anos há uma evolução de 12% no valor das vendas dos produtos. Já sabíamos, mas materializámos que os vinhos é o setor que tem mais importância do ponto de vista económico, mas os produtos agrícolas e alimentares começam a crescer também muito em valor e é muito interessante porque a legislação de proteção das denominações de origem dos vinhos na Europa é muito mais antiga do que a dos produtos agroalimentares e esta dos produtos agroalimentares, o regulamento base tinha saído em 92, os primeiros registros são feitos em 96, portanto, em 2010 tinham 15 anos de mercado e já atingiram quase 30% das vendas, o que é uma performance absolutamente notável. As bebidas espirituosas com valores significativos, 15%, e os vinhos aromatizados não significativo, daí que eu ontem vos tenha dito que há um setor económico muito pouco interessante, embora, enfim, 31 milhões de euros é dinheiro, mas... comparado com os outros não, e portanto esta área dos vinhos aromatizados será provavelmente incluída no outro regulamento para ser tratada em conjunto. Não merece a pena ter um dispositivo especial. Os queijos bateram os recordes todos conforme estávamos à espera. O que talvez não estivéssemos à espera foi que os produtos à base de carne
também aproximassem tanto e subissem tanto, e sobretudo as cervejas. As cervejas foi uma iluminação que houve na Alemanha, porque os alemães inicialmente não acreditavam minimamente no sistema de proteção das indicações geográficas, combateram mesmo o sistema no início porque não achavam que isto não era nenhum valor acrescentado, e de repente começam a ver os valores das suas próprias cervejas no mercado e ficaram de facto fascinados. Na altura, a França era a campeã destes volumes de vendas, seguida da Itália, da Alemanha e do Reino Unido, que também é muito curioso porque 2 dos países que ali estão, como já vos disse, a Alemanha, mas também o Reino Unido, eram dos mais descrentes neste sistema, e o Reino Unido foi talvez dos que mais tarde o começou a aplicar. Achavam que isto não era nada, que era uma fantasia, que não tinham nada destes produtos com a indicação geográfica, e de repente começam a pedir registro de algumas indicações geográficas, e os números estão ali e comprovam bem o que aconteceu no Reino Unido, e foi perfeitamente uma revelação para eles. Eles não estavam à espera destes valores. Miguel acentuou também isto, de outra maneira, mas mantém-se aquilo que se pensava, ou seja, as vendas no país de origem são significativamente maiores, 60% das vendas dos produtos franceses são feitos em França, e dos produtos portugueses, em média, são feitos em Portugal e por aí fora. As vendas no espaço europeu representavam 20%, mas o que ficou muito bem fundamentado foi que as vendas para países terceiros representavam também 20%, mas mais quase 30% do que tinham representado em 2005, o que também é um progresso absolutamente significativo. Estes dados são muito importantes, e de tal maneira são importantes que o movimento, a Rede Internacional de Indicações Geográficas, o Origine, que faz abertamente e comprovadamente e legalmente lobby em Bruxelas. Não sei se no Brasil a palavra lobby é bem vista ou mal vista, mas eu não me incomoda nada que eu faça lobby pelas indicações geográficas, portanto, para mim, não me incomoda nada. Também? Pois. E o Origine também faz lobby, e, portanto, até estamos inscritos, quer o Origine, quer a minha associação em Portugal, estamos inscritos num registro da União Europeia que nos permite registar como lobbyistas, e, portanto, temos o direito de falar com membros da Comissão Europeia e com funcionários da Comissão Europeia legalmente. Pedimos uma reunião e temos que ser ouvidos. Portanto, fazemos lobby e não é às escondidas, nem envolve nenhuma questão esquisita. Mas numa carta que nós dirigimos agora aos candidatos ao Parlamento Europeu, e que está agora a ser reforçada já aos eleitos do Parlamento Europeu, fizemos uma carta que eu julgo que é muito interessante e que eu peço o favor também de ser carregado na carta Origine, que faz o link para a própria carta, exatamente, que também vou enviar. Eu acho que enviei para alguns colegas do Brasil, mas vou enviar outra vez à ULDA, se quiserem distribuir, em que o Origine entende que as indicações geográficas são uma ferramenta valiosa para a União Europeia, e entre vários pontos, e a carta não é muito extensa, frisa 5 pontos que entendemos como importantes, mas um deles é exatamente que a Comissão Europeia promova mais estudos sobre as questões ligadas às indicações geográficas no mercado. Este estudo que temos data de 2010 e, portanto, já está a ficar com alguma, para não dizer muita, desatualização. Se não se importa, passar só mais um bocadinho, mais, página 3 talvez. Exatamente, estão aqui as 5 prioridades: permitir que as indicações geográficas correspondam às expectativas dos consumidores em termos de qualidade, mas não é a qualidade superior, é a qualidade intrínseca de cada produto, e de sustentabilidade. Isto é uma coisa que ainda não foi falada, mas nós estamos a pedir muito à União Europeia que permita que os próprios cadernos de especificações contenham questões ligadas à sustentabilidade das produções. Ou seja, por exemplo, limitar o número de animais por hectare de pastagem, ou limitar o número de árvores de fruto ou de outra qualquer coisa por hectare, ou
por outra forma qualquer, para evitar a sobrepopulação animal ou a superpopulação vegetal, a demasiada extratividade de recursos concentrados numa única época e, portanto, que estes fatores de sustentabilidade das produções sejam também integrados nos cadernos de especificações, não como obrigação, mas como possibilidade. Queremos que a Comissão entenda o papel das indicações geográficas como instrumento de desenvolvimento rural. Queremos simplificar os procedimentos administrativos, como vi ontem, o procedimento ainda é um bocadinho pesado, incluindo os de reconhecimento, mas também os de alteração dos registros já efetuados. Queremos melhorar a proteção legal e os controlos sobre as indicações geográficas. Como vos disse ontem, há questões ligadas à contrafação e à importação de produtos falsificados com indicação geográfica que nos estão muito a preocupar e, portanto, queremos que as autoridades europeias reforcem o controle de fronteiras e não deixem mesmo passar por território europeu, ainda que as mercadorias se possam não destinar ao mercado europeu. Um exemplo, a China exporta para o Brasil uma mercadoria falsificada. Se ela passar por território europeu, as nossas autoridades não fazem nada porque a mercadoria não é para nós, é para o Brasil. E nós não queremos que isso aconteça. Queremos que, mesmo que a mercadoria seja destinada ao Brasil, que não possa passar por território europeu mercadoria contrafeita, ainda que não seja para o nosso mercado. E queremos aumentar a proteção das indicações geográficas nas negociações comerciais com países terceiros. Ouvi a vossa parte nas negociações de agora do Mercosul-Europa, mas eu, como sou Europa, tenho a posição um bocadinho diferente, não é verdade? E, portanto, queremos aumentar a nossa proteção nas negociações com os países terceiros. É legítimo, não é? Queremos todos o mesmo, melhorar as nossas posições negociais. Pronto, queremos melhorar, agora vamos ver como, não sei como, mas os negociadores terão que melhorar algumas coisas, porque nós entendemos que há alguns argumentos que não são de aceitar em matéria de negociações, designadamente prazos demasiadamente longos, e hoje ouvimos falar aqui em prazos de 15, 20 anos. Foi o que nos aconteceu, por exemplo, nas negociações para que a África do Sul deixasse de usar a denominação Porto nos vinhos que eles lá produziam, e a coisa ainda se manteve durante 20 anos, o que é um bocadinho inaceitável para deixar que o nosso nome, um dos mais reputados dos nossos nomes, seja continuado a ser utilizado indevidamente. Passa, se faz favor, para a apresentação. Pronto, eu depois vou-vos mandar o texto todo da carta, quem quiser vê-lo. Há um estudo muito interessante, francês, agora aqui já tendo muito em atenção o tema de hoje. Há um estudo que eu, lamentavelmente, ontem não consegui encontrar no meu computador, devo ter, já é um estudo mais antigo, devo ter colocado lá numa caixinha em casa, mas eu vou recuperá-lo e mandá-lo, porque é um estudo muito interessante, é feito numa região de França que tem 3 queijos, um com denominação de origem e 2 queijos vulgares. E eles fazem o estudo comparativo e é curioso de ver que é o queijo com denominação de origem que apresenta melhores níveis de empregabilidade da população e, sobretudo, melhor distribuição do valor acrescentado por toda a cadeia produtiva. É muito interessante ver que é o que melhor remunera os produtores agrícolas que fornecem o leite, é o queijo com denominação de origem. Depois também tem a parte muito interessante, que é de ver que é exatamente na área onde há mais produtores de leite para o queijo com denominação de origem que o ambiente está mais preservado, que as paisagens estão muito mais cuidadas, lá está, porque também limitaram o número de animais por hectare e, portanto, não há pastagens sobrepastadas, não há esse tipo de situações. E outra questão também que eles viram com muito interesse é que a atratividade em matéria turística era brutal na zona do Comté. Organizaram rotas em que as pessoas podiam ir ver as queijarias, podiam ir ver as vacarias, e isso começou a atrair um tipo de turista que também é muito interessante, porque é o turista que não estraga nada. É um turista muito sustentável, porque foi o que a gente fez o ano passado em Corupá. Fomos ver os bananais e não estragámos nada.
Andámos lá de um lado para o outro a ver, mas não pisámos nada, não estragámos, não arrancámos cachos de banana, porque somos turistas já com perfil a perceber que estamos perante uma zona especial. Vou tentar encontrar este estudo e mandar-vos também. Eu própria, nas funções que desempenho em Portugal, que trabalho numa associação de produtores de produtos com denominação de origem e com indicação geográfica, eu aconselho-os fortemente a quando eles arrancam num trabalho de potencial registro de uma indicação geográfica ou de uma denominação de origem, que façam logo uma primeira radiografia do setor, e tenho já um documento preparado, em que lhes pergunto quantos são os produtores da matéria-prima, que tipo de empresas são, qual é a sua dimensão produtiva e económica, qual é o número de transformadores, que tipo de empresa e a sua dimensão, e vou-lhes perguntando mais uma série de elementos que não é para mim. O interesse não é eu ter estes números, é eles terem-nos. Eles próprios perceberem na região quantos são, qual é a capacidade produtiva, quais são os preços que eles obtêm e quais são os preços dos seus concorrentes, quais são os estrangulamentos que eles veem à sua própria atividade, por exemplo, poucas matérias-primas ou demasiada matéria-prima, ou muita gente a ter práticas que não são nada semelhantes às deles. Portanto, tudo isto não é para que eu fique a saber da vida deles, é para eles próprios perceberem o entorno, perceberem onde se mexem, qual é o seu real, a sua real capacidade produtiva, a sua real capacidade económica e quais são potencialmente onde é que eles querem chegar com o registro da indicação geográfica e da denominação de origem. É claro que estes dados ficam feitos, servem para refletir, servem para arrancar ou não arrancar, e depois, 5 anos depois, também servem para medir o que é que se fez, se mereceu a pena, se não mereceu a pena, se foi interessante ou se deixou de ser interessante. Na Europa, como vos disse, não há legislação que obrigue a fazer nenhum inquéritos, nem nenhum tipo de apuramentos estatísticos sobre os produtos com indicação geográfica ou com denominação de origem, mas há Estados-membros que o fazem e obrigam, portanto, os produtores a facultarem-lhes dados económicos, mais uma vez, também são importantes para os próprios produtores. E até depois os Estados-membros podem tomar medidas, por exemplo, um agrupamento de produtores que não faz nada. Há Estados-membros em que esse agrupamento de produtores pode ver-se desapossado da gestão, porque para nós a questão das indicações geográficas não é propriedade, mas gestão, a propriedade é pública, e portanto o agrupamento de produtores, quando pede o registro, não fica proprietário da indicação geográfica, fica gestor da indicação geográfica, porque entendemos que é um património público, e, portanto, as autoridades competentes dos Estados-membros podem, se o determinado agrupamento não funciona, ou estão tão zangados uns com os outros que aquilo não há nada a fazer, pode-lhes retirar a gestão e entregar a gestão a outro agrupamento que tenha outra capacidade de trabalhar. Estão ali exemplos de perguntas que se fazem, depende muito também do tipo de denominação de origem ou de indicação geográfica, mas quer-se saber muito também como é que é feito a comercialização do produto. É das coisas que mais importa perceber, é como é que a comercialização do produto é feito, quem a faz, se é feita pelo agrupamento de produtores, pelos produtores individualmente ou por outros, e se é feita local, regional, nacional ou internacionalmente, e que tipo de ações é que fazem. E uma coisa que eu acho que ainda não foi falada, nem ontem nem hoje, é que tipo e natureza de sanções é que podem ser aplicadas aos produtores, quer do ponto de vista legal, por incumprimento das regras que estão no caderno de especificações, quer por outra matéria, que é pouco falada nestas coisas, mas que eu não desisto de falar dela, que é assim, pelos prejuízos que um agrupamento, que um produtor que faz batota e que mistura, por exemplo, leite de vaca num queijo de ovelha, os prejuízos, do ponto de vista legal, a lei proíbe que se faça essa coisa, ele pode ser multado porque fez uma falsificação de um género alimentício e está tipificado, se for descoberto, leva uma multa, uma sanção por ter feito
uma falsificação de um produto. Mas, além disso, ele fez outra coisa gravíssima, do meu ponto de vista, muito mais grave do que aquela. Prejudicar a reputação da própria denominação de origem ou da própria indicação geográfica. E esses danos podem não ter ressarcimento. E, portanto, o agrupamento de produtores está habilitado a aplicar sanções não de natureza legal, isso é com a administração que aplica as sanções legais, mas as sanções por prejuízos causados à reputação da denominação de origem ou da indicação geográfica e à reputação dos restantes produtores. Porque depois o consumidor não sabe se fui eu, se foi o Pablo ou se foi o Miguel. É o queijo não sei quê, que aquilo já antes era bom, mas agora já não é. E perdem todos. E, portanto, o agrupamento pode aplicar sanções graves a estes produtores que fazem este tipo de batotas. Vocês dizem assim no Brasil? Fazer batota? A batota é burrada. Ok, pronto, fazem burrada. Ok. Fazer batota é a mesma coisa. É, por exemplo, estar a jogar às cartas e ter cartas escondidas na manga e depois meter cartas... Portanto, fazem... Trapaça, exatamente. Burrada e trapaça são termos muito equivalentes. Ok, é isso mesmo. Gostava de vos dar agora um exemplo que eu penso que é excelente, que foi feito pelas pessoas ligadas ao conhaque e que fazem uma apresentação de dados económicos notáveis, por um lado, mas também das ações efetivas que eles fazem em defesa da sua denominação no mercado. Nós, na Europa, temos um sistema em que as autoridades oficiais têm que atuar no mercado. Se virem uma denominação de origem que está a ser abusivamente utilizada por quem não tem direito, podem retirar do mercado. Temos já sentenças do Tribunal do Luxemburgo a mandar, por exemplo, cancelar marcas que são lesivas de indicações geográficas. Temos algumas sentenças que ficaram históricas nesta matéria e, portanto, temos um sistema em que as autoridades têm que funcionar por dever de ofício. Mas o que é facto é que não chegam para tudo. E, portanto, os agrupamentos de produtores, se mantiverem atentos, podem e muito ajudar as autoridades em defesa da sua indicação geográfica. Foi o que fizeram os produtores do conhaque. Não foi no mercado europeu que eles o fizeram, mas foi fora de portas. No mercado chinês, mais uma vez, temos sempre que voltar às mesmas questões e eu peço o favor de carregar aqui no link em baixo, se faz favor. Eu acho este estudo notável. Se puder fazer o favor de o ir passando, eu agradeço. Eles dão-nos a ideia do que é que representa a cadeia de produção do conhaque em alguns simples números, os desafios que se colocam à exportação, a proteção nos países terceiros tem que ser baseada numa estratégia de cooperação internacional, segundo eles, e nós também achamos, porque não há polícias que sejam capazes de fazer policiamento na China, ou há cooperação internacional ou não há hipótese, e como é que eles têm colocado na prática a proteção nos países terceiros. Se puder fazer o favor de ir avançando. Ainda por cima tem imagens muito bonitas. Eu chamo a atenção aqui para alguns, sobretudo para a maneira como eles dizem as coisas. Eles dizem, por exemplo, que na região 60.000 pessoas vivem do conhaque. Isto é interessantíssimo, até a maneira como diz, vivem do conhaque. Portanto, são pessoas que estão ali a trabalhar à volta. Com certeza, uns cultivam, outros destilam, outros engarrafam, outros rotulam, outros vendem, outros controlam. Mas tudo ali são 60.000 pessoas, não é coisa pouca. E depois dizem que 24.000 empregos na área delimitada. Portanto, 24.000 pessoas com empregos diretos e 60.000 pessoas que vivem, devem ser as famílias destas pessoas. Portanto, é uma região inteira a viver disto. E dizem uma coisa muito interessante, que eu também acho que não foi aqui focado, é que este tipo de produções com denominação de origem ou com indicação geográfica, por natureza, não são deslocalizáveis.
Eu aqui há uns anos estava no Vietnã, e os vietnamitas estavam zangadíssimos porque eles tinham uma marca de cerveja que se chamava... O nome da capital deles, na altura, chamavam-lhe, creio eu, Saigão. Era a Saigon Beer. E depois ficaram muito zangados porque uma empresa americana comprou-lhes a marca e passou a fabricar a cerveja Saigon nos Estados Unidos. Depois olhavam para mim e diziam: a senhora não reage a isto? Disse eu: não. É uma marca. A marca é deslocalizável por natureza, é comprável. Então, e levam-nos o nosso nome da nossa capital? Ora, tivessem-no registado como indicação geográfica. Era a única, foi. Eles aí perceberam a noção de indicação geográfica. Foi uma maneira interessante de perceberem esta noção de indicação geográfica como sendo uma coisa não deslocalizável da sua região. Agradeço que passe, faz favor. Eu penso que este quadro também marca bem o crescimento das expedições de conhaque para fora da região. E há aqui uma maneira de apresentar os dados que me pareceu muito interessante. Se puder passar, eu agradeço. Lá está, quase 98% do conhaque é vendido para fora de França e 2% ficam em França. Dizem eles, não sou eu. Mas se eles o dizem, se calhar é possível. Importa-se de passar. Vendem para o Extremo Oriente, para a Europa, e não sei o que é ALENA. Deve ser uma sigla qualquer francesa que eu tenho que ir saber o que é que aquilo significa, porque não faço a mais pequena ideia. Têm 2 tipos de conhaque, o VS e o outro 3 estrelas VS e o qualidade superior, e, portanto, representam volumes de vendas diferenciados, mas sempre ou quase sempre crescentes. As expedições para fora de França, Estados Unidos, Singapura, China, Reino Unido, França, lá está, mas ali já está 8%. Alemanha, Hong Kong, Letónia, os letões bebem bem, Países Baixos e África do Sul. Portanto, são os grandes mercados deles de exportação deste tipo de conhaque, e aqui é que eu acho esta apresentação muito interessante, porque muitas vezes somos todos levados a não querer acreditar nestes volumes de exportação de produtos agrícolas. Achamos sempre, não, isso são ninharias, isso não representa nada. Eles fizeram as contas e, pelos vistos, representa ou é equivalente a 65 aviões Airbus A320 ou 126 comboios TGV. Só para se ver a importância que isto tem, é uma maneira muito interessante de apresentar dados. Pronto, agora não vamos ver aqui o estudo em pormenor, eu vou mandá-lo para a ULDA, que depois o distribuirá e poderão vê-lo. Pode passar, se faz favor. Mais, se faz favor. Onde é muito interessante ver é o trabalho que eles fizeram na China quando começaram a perceber. Pode passar, se faz favor. Quando começaram a perceber o aparecimento de marcas chinesas, mas muito bem feitas, muito bem elaboradas. Pode continuar, se faz favor. Para vermos as imagens, eu acho que as imagens são muito interessantes. Ora bem, reparem também a sofisticação dos chineses, que já não fazem falsificações de trazer por casa, não é? Isto já representa uma embalagem absolutamente luxuosa e portanto, não foi por acaso. Aliás, esta primeira garrafa é Rémy Martin por uma pena, não é? É igualzinha às garrafas Rémy Martin. E a outra também é absolutamente igual às garrafas de conhaque de topo de gama, caríssimas no mercado europeu, e, portanto, já não são falsificações baratinhas, de plástico. Isto já implica uma sofisticação muito grande. Eu acho que há... Ora bem, cá estão outras também muito bem apresentadas, a serem capazes de enganar, e depois aqui embaixo no rótulo, eles não dizem nada, mas só que no rótulo dizem qualquer coisinha como do género, tipo conhaque. Tipo conhaque, é coisa simples, não é nada de muito especial, é só tipo conhaque. E, portanto, os produtores do conhaque
que têm, de facto, também uma capacidade económica invejável, dado o volume de vendas e dada o tipo de produto. Isto não é para todos, não é todo o agrupamento de produtores que consegue fazer isto, mas eles negociaram diretamente com as autoridades chinesas e, com certeza, com o apoio da Embaixada de França, para acabar e conseguirem retirar do mercado com muitas destas falsificações. E, portanto, olha, durante a feira de Chengdu também parece que tiveram ali uma atuação que impediu a apresentação em stands de outras entidades de produtos que imitavam o conhaque. Houve uma situação destas muito interessante aqui há 3 ou 4 anos na Alemanha, em que os americanos exportaram para a Alemanha queijos com denominações de origem europeias, para serem apresentados numa feira, como especialidades americanas. Os produtores italianos não acharam graça e foi ali uma corrida com as autoridades a apreenderem aqueles queijos todos. Com certeza estavam a imitar denominações de origem produzidas na Europa, não puderam ser utilizadas. Olha, lá está a polícia chinesa a atuar, lá está o Bolgrad Cognac, isto foi na Ucrânia, foram retirados do stand, mais o que é que tem mais uns quantos exemplos, mas reparem todos que são sempre muito bem imitadas as garrafas e muito sofisticadas, isto não é para qualquer, isto não é uma coisa que aconteceu sem querer. Não foi que sem querer que meteram aquele produto naquelas garrafas, foi absolutamente de propósito. Se puder passar mais uma, se faz favor. Pois, e o XO, que é típico do conhaque, enfim, tudo situações gravíssimas para esta denominação de origem. Como vos digo, a atuação deste agrupamento de produtores do conhaque, tal como a do champanhe, são absolutamente meritórias, mas atenção aos exemplos, temos todos que estar na nossa escala. Eu duvido que algum agrupamento de produtores português, com as suas denominações de origem maiores, que são 2 ou 3, não têm capacidade económica para fazer uma coisa destas. Portanto, isto é um exemplo topo de gama, só para se ver até que ponto é que um agrupamento de produtores consegue chegar. Agora, de facto, eles partiram muito antes de nós. Partiram antes e, portanto, isto é para se ver o trabalho que faz o agrupamento de produtores, que não se limita na região, e é um trabalho que tem que ser feito, mas na região a dar apoio aos produtores para que eles cheguem mais longe, mas depois tem que se preparar para dar passos muito significativos em termos de mercados. Moral da história: as indicações geográficas são propriedade intelectual, não são sistemas de certificação de coisíssima nenhuma. As indicações geográficas dão de comer e de beber a muito boa gente e, portanto, temos que as olhar como instrumento de desenvolvimento rural ou regional, como queiram encarar, e temos que ver que nunca estará acabado o trabalho de as defender contra todo este tipo de anomalias que se verificam. E digo-vos que as anomalias hoje em dia não são só a este nível do mercado, como são ao nível, que ainda há bocado alguém referia, o nível das internets. É terrível a contrafação que se verifica nessas redes de vendas eletrónicas, que não são um mal em si mesmo, elas são boas, não tenho nada contra. O problema é que eles aceitam vender tudo e mais alguma coisa. Na Europa, sobretudo porque os italianos se puseram muito à frente disso, na Europa estão a tentar negociar-se com estes Alibabás, com estas grandes cadeias americanas, chinesas e pelo mundo inteiro, para evitar que sejam vendidos através das redes eletrónicas produtos contrafeitos. Os números olha, estava ali outra que também é bonita. Importa-se de passar à frente desta. Esta garrafa também tem uma sofisticação que não é brinquedo, não é? Isto com rótulos dourados e tudo, isto é alta gama de falsificação, não aconteceu por acaso. De qualquer maneira, os produtores de conhaque só chegaram onde chegaram porque tiveram a ideia de constituir um agrupamento de produtores e um agrupamento forte, o que se foi naturalmente fortalecendo. Eles, de certeza que há 100 anos não tinham a capacidade que têm hoje. E é isto que eu acho que são exemplos para se pôr os olhos, não é para dizer assim, nós somos pequeninos, nunca lá havemos de chegar.
se nos pomos com esta filosofia, nunca chegaremos com certeza. Temos é que ver, à nossa escala, ao nosso nível, combater as fraudes e as contrafações ao nosso nível e depois, mais tarde, iremos alargando. Todos os dados económicos que se possam ir recolhendo contribuirão seguramente para balizar e para fortalecer as indicações geográficas e, portanto, uma atenção não só por causa da questão económica, que é relevante, mas também por causa da questão de permitir perceber onde é que há as fraudes e poder combatê-las nos locais. Vou-vos mandar estes estudos e espero que possam inspirar-vos no vosso trabalho, porque, de facto, sem números hoje em dia é muito difícil as indicações geográficas sobreviverem, porque precisam de números para se balizar. Só uma pequena nota para as autoridades brasileiras. Tive ontem aqui um senhor do Ministério, pessoa importante do Ministério, não era? Nós na Europa ainda há muitos Estados-membros que as mantêm, ajudas aos agrupamentos de produtores para se constituírem, para estudarem os produtos e para, durante os primeiros anos, assumirem funções de controlo feitas por eles ou mandadas fazer por partes terceiras. E, portanto, é perfeitamente legítimo, não temos nada contra esses tipos de apoios, desde que sejam naturalmente proporcionais à situação e que tenham um período de tempo limitado, não é? Não se pode andar uma vida inteira a pedir apoios para se constituir ou para estudar o produto. Obrigada pela vossa atenção e estou a vosso dispor para perguntas que entendam.